Leitura do dia 5 de abril. Juízes, capítulo 20. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa. E dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel, na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que arrancavam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa, e disseram os filhos de Israel: Falai, como sucedeu esta maldade? Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite, e intentaram matar-me, e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e fi-la em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós se retirará à sua casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá. Procederemos contra ela por sorte. E tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1.000, e 1.000 de 10.000, para tomarem mantimento para o povo, para que, vindo eles a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim, ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá para saírem à peleja contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades 26.000 homens que arrancavam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo, e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel, e perguntaram a Deus, e disseram: Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim, e ordenaram os homens de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia
22.000 homens de Israel. Porém esforçou-se o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: Tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: Subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim, no dia seguinte, lhes saíram ao encontro, fora de Gibeá, e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que arrancavam a espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor. E jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: Sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: Subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os, como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel, e o outro para Gibeá pelo campo, alguns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: Vão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: Fujamos e desviemo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá. E 10.000 homens, escolhidos de todo Israel, vieram contra Gibeá, e a peleja se engraveceu. Porém eles não sabiam que o mal lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos dos que arrancavam a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela, e feriu a fio de espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens, atravessando-os, porque diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça se começou a levantar na cidade,
como uma coluna de fumaça. E virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram o rosto, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os das cidades os desfizeram no meio deles. E cercaram a Benjamim e o seguiram, e à vontade o pisaram, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom. Apanharam ainda deles, pelos caminhos, uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram a fio de espada, desde os homens da cidade até aos animais, tudo quanto ali se achava, e também a todas as cidades quantas se acharam puseram a fogo. Juízes capítulo 21. Ora, tinha jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a sua voz, e prantearam com grande pranto, e disseram: Ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que, no dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento ao Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não viessem ao Senhor a Mispa, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Que faremos acerca de mulheres com os que ficaram de resto? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulheres. E disseram: há alguma das tribos de Israel que não subisse ao Senhor a Mispa? E eis que ninguém de Jabes Gileade viera ao arraial, à congregação. Porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes Gileade se achou ali. Então o ajuntamento enviou lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide, e a fio de espada feri aos moradores de Jabes Gileade, e às mulheres e aos meninos. Porém isto é o que haveis de fazer: a todo varão e a toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes Gileade 400 moças virgens,
que não conheceram homem deitando-se com varão, e as trouxeram ao arraial a Siló, que está na terra de Canaã. Então todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhes as mulheres que haviam guardado com vida, das mulheres de Jabes Gileade. Porém estas ainda lhes não bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. E disseram os anciãos do ajuntamento: que faremos acerca de mulheres para os que ficaram de resto, pois estão destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram mais: a herança dos que ficaram de resto é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano há a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém e para o sul de Lebona. E mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas. E olhai, e eis aí, saindo as filhas de Siló a dançar em ranchos, saí vós das vinhas e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que, quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigar conosco, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhes destes vós, para que agora ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram dos ranchos que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram então dali, cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali, cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes capítulo 3, versículo 31. Porém dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Juízes capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Rute capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos Malom e Quilion.
efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Amém. Você terminou de ouvir a leitura do dia 5 de abril. A próxima gravação você continua ouvindo a história de Ruth. Você estará ouvindo a gravação do dia 6 de abril. Eu espero você na próxima gravação. Continue ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldin. Acompanhe esta leitura até o final. Desejo que você continue persistente, ouvindo, não desista, não pare, ainda que você possa até demorar ouvir, mas não perca a sequência desta leitura. Em todas as gravações tem o dia do mês para você não perder toda a sequência da leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldin. Que a bênção de Deus permaneça sobre a sua vida.